Olá, boa noite. Os vereadores de Sorocaba, do interior de São Paulo, cancelaram o reajuste de 90% em seus próprios salários. O aumento foi aprovado no dia 20, uma votação que durou menos de um minuto. A população da cidade reclamou muito e venceu. Numa reunião extraordinária hoje, os 16 parlamentares do município concordaram em revogar o aumento. Vamos ver agora os outros destaques desta quinta-feira. O presidente Lula faz as últimas inaugurações de seu governo. E a satélite, ele coloca em funcionamento obras e serviços em 3 regiões do país. O salário mínimo de R$ 540 vale a partir de 1º de janeiro. O aumento foi assinado hoje pelo presidente Lula. Geraldo Alckmin anuncia 3 novos nomes e completa o time de 25 secretários de Estado em São Paulo. Lançada hoje a nova carteira de identidade. O documento tem o formato de um cartão de crédito com chip contendo dados biométricos da pessoa, como altura e impressões digitais. A Petrobras anuncia novo recorde de produção de petróleo. A média mensal de dezembro deve ficar em 6,7% maior do que em dezembro do ano passado. Chove forte em Minas Gerais. O número de mortos subiu para 14. No Espírito Santo, a chuva também não dá trégua. 5 pessoas morreram e mais de 4.000 não conseguem voltar para casa. Na Austrália, milhares de pessoas estão abandonando as regiões atingidas pelas enchentes no país. Uma explosão em indústria farmacêutica na China mata 5 pessoas. Vários feridos foram hospitalizados com queimaduras graves. Na Espanha, Kaká volta a treinar e faz festa da torcida do Real Madrid. Participam desta edição do Jornal da Cultura o advogado Ayrton Soares e o cientista político Fernando Abruzzi. Ayrton, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite. Ok, nós temos então aqui a nossa primeira reportagem. Quem aproveitou o final de ano para procurar emprego se deu muito bem. Nos centros de apoio ao trabalhador estão sobrando vagas. Só em São Paulo são cerca de 8.000 oportunidades de emprego. Há 3 meses desempregada, Renata acredita que desta vez vai virar o ano com emprego novo. Ela saiu do Centro de Solidariedade ao Trabalhador em São Paulo com 2 cartas de encaminhamento nas mãos. A gente já vem para cá sabendo que tem vaga, né? As cartas são o primeiro passo para o emprego. Para garantir a vaga, é preciso aprovação na entrevista, onde os pequenos detalhes na aparência são observados. Camisa sem decote, unha feita, cabelo, tudo isso conta ponto. Mas as exigências durante a entrevista vão além da aparência. A formação profissional e cursos de especialização na área desejada são fundamentais. Valdir tem 50 anos de idade. Trabalhou durante 5 anos como porteiro. Agora, desempregado, encontra dificuldade para a recolocação no mercado. Na área de informática eu não tenho muita experiência, então tem firma que pede, né? Se você chega no que é informatizado e não tem essa experiência aí, já não consegue. Em todo o estado de São Paulo, são quase 60.000 vagas abertas de trabalho. E as maiores ofertas são para auxiliar de limpeza, operador de telemarketing e porteiro. Hoje, no último dia de funcionamento dos 17 Centros de Apoio ao Trabalhador do estado de São Paulo este ano, a procura caiu mais da metade. Bom para quem decidiu procurar emprego. A chance de conseguir uma colocação aumentou bastante. Nós temos empresas entrando em contato conosco, solicitando pessoas para fazerem um processo seletivo e, como eu falei, já agendando para uma data futura. Saí disposta a já chegar em casa com emprego. Bom, Ayrton, será que nós estamos chegando perto do que a gente poderia chamar de um pleno emprego? Já visto que a gente está sobrando vaga. Tem mais gente oferecendo emprego do que gente procurando emprego? Aliás, que é uma boa notícia, né? Nós vivemos uma época onde realmente isso era um problema muito grave. Eu acho que um dos grandes resultados dessa continuidade de governo é que hoje chegamos a esse resultado aí, que mostra que há emprego em todos os setores. E uma outra coisa também, as greves são greves que se resolvem através de negociações e não trazem prejuízos para o país. Então, acho que chegamos a uma situação positiva. O problema é manter.
Agora, Fernando, em campanha eleitoral, e você acompanha todas elas, né? Os candidatos oferecem milhões de emprego. Um falou em 10 milhões, outro, se você vai fazer 10 ou fazer 9. Nós estamos chegando naqueles números que foram oferecidos e anunciados na última campanha eleitoral para presidente ou não? Se a gente pega a campanha presidente do Lula em 2002 para cá, ele ultrapassou aqueles 10 milhões nos 8 anos. Há alguns setores da economia que estão em pleno emprego. Economicamente, isso é definido muito claramente. Outros setores não, né? Setor têxtil, por exemplo, ainda tem problemas, calçados, mas muitos setores estão em pleno emprego. Eu acho que o Brasil está numa situação inédita, talvez muito parecida com a década de 70 do ponto de vista do nível de emprego. Eu acho que essa é uma vitória para o país, como disse o Ailton. A questão é que nós temos que continuar isso, e o grande problema hoje é falta de mão de obra qualificada. Exatamente. É um apagão de mão de obra. E para isso é preciso ter um trabalho de educação continuada e treinamento, que o Brasil ainda está frouxo nesse processo. Para melhorar muito, porque senão nós vamos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos importar trabalhador. Exatamente. Isso vai começar a acontecer, nós vamos importar boliviano, como importamos na época que a indústria automobilística instalou no Brasil. Sim, nós importamos uma porção de trabalhadores técnicos que vieram da Espanha, da Itália e outros países da Europa. Mas naquela época eram trabalhadores até mais qualificados. Nós vamos começar a importar também trabalhadores que a gente sempre teve, construção civil. Então, o lado, não estou dizendo que tem todo um lado bom aí, mas nós vamos ter que trabalhar por qualificação e, de certa maneira, até do ponto de vista demográfico, né, chamada janela demográfica, nós vamos ter falta de gente em alguns lugares. E aí a imigração vai ser boa. Não vai ser ruim, não. Eu só espero que não importe ser jornalista. O governo não atendeu aqui aos pedidos das centrais sindicais de aumentar o salário mínimo para R$ 560. O reajuste será menor. O mínimo passará, então, dos atuais R$ 510 para R$ 540 a partir do dia 1º de janeiro. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, o ministro Guido Mantega. Os 540 será para o próximo ano. Em compensação, nós já sabemos que para o ano seguinte, 2012, o salário mínimo se beneficiará desse aumento do PIB de 7,5%, 7,6%, sei lá, 7,7%, que nós teremos esse ano. Portanto, a perspectiva é muito boa. Em compensação, com 540 de salário mínimo, nós não teremos uma pressão tão grande na Previdência. Isso nos ajuda também ao equilíbrio fiscal que nós sempre perseguimos. Bom, eu até recebi aqui uma nota técnica, né, publicada aqui pelo Diese, falando aqui de salário mínimo, e que o salário mínimo, para poder empatar com o INPC, que é um dos elementos que mede a inflação, teria que ser de R$ 543, ficou em 540, portanto teria ficado, segundo eles aqui, em meio ponto percentual abaixo daquilo que se esperava. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês o seguinte, há quem diga que o salário mínimo precisa realmente aumentar, mas como a Previdência, principalmente o piso básico da Previdência, está atrelado ao salário mínimo, obviamente aumenta as despesas da Previdência Social. Você acha que deveria haver uma desvinculação entre uma coisa e outra, Ailton? Não, eu acho possível isso ou não? Eu acho isso um falso dilema. Eu acho que a Previdência, bem administrada, ela tem condições de superar essas questões que envolvem reajuste de salário, essa coisa toda. Para isso precisa ter uma gestão consequente, competente e decente. Nunca teve. A estrutura da Previdência é uma estrutura incontrolável. Então, a hora que se controlar essa estrutura e que as receitas forem administradas, nós vamos ter um equilíbrio razoável, eu entendo. Bom, você sabe que tem também uma polêmica se a Previdência tem déficit ou superávit, né? Essa questão é séria. Olha de um lado, sobra dinheiro, se olha do outro, falta. Exatamente. Eu acho que é essa questão. Ajustado isso, eu acredito que o novo governo possa ter chance de fazer isso, acho que essa questão de saber se o salário sobe mais ou menos fica superada. Escotejo não haverá mais. Você concorda, Fernando? Eu acho que em relação ao salário mínimo, talvez entre 540 e 560 haja alguma negociação ainda no Congresso, mas não muito mais do que isso e, portanto, o governo consegue fazer o ajuste fiscal desse primeiro ano. Quanto à Previdência, o nosso problema maior é que nós temos uma mudança demográfica enorme. Nós temos que fazer uma reforma da Previdência por razões demográficas. Porque a população está envelhecendo. É óbvio, a gente tem que fazer isso o mais urgente possível, porque se formos fazer em 2030, quando a população estiver naquele nível impagável, né, não vai adiantar mais. Então nós temos que fazer uma reforma da Previdência por conta da questão demográfica. A questão da gestão da Previdência teve até uma melhora nos últimos anos, mas é verdade, ainda pode melhorar um pouco mais. A grande questão é que parte do que a gente coloca na Previdência é a assistência social, do ponto de vista de política pública, né? Principalmente no setor rural. Mas eu acho que temos que fazer uma reforma da Previdência assim, urgente e uma reforma no setor público. A gente se esquece que a gente fez a reforma em parte em 2003 e não regulamentou.
Nós temos que regulamentar essa reforma e fazer uma reforma por conta da idade. Fernando, e nós podemos avançar, evoluir para uma situação que hoje, na Europa, se estabelece os grandes confrontos em função da necessidade que eles têm de reduzir os benefícios que deram, diminuir o tempo para aposentadoria e está dando essa confusão toda lá. Nós podemos fazer isso gradativamente aqui no Brasil, com bom senso, e chegar a um resultado positivo. Agora, já que a gente está falando em gasto público, veja que nós temos aqui. Os vereadores de Sorocaba, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, decidiram hoje cancelar o reajuste de 90,25% aprovado no dia 20. Eles usaram como base o cálculo, aquele cascata, né? Ou seja, o aumento do salário federal, depois deputado estadual e por aí afora. Mas foram tantos os protestos em Sorocaba que os parlamentares voltaram atrás. Os próximos reajustes vão ser pelo mesmo índice dos servidores municipais. Este ano, o funcionalismo lá teve um aumento de apenas 4%. O protesto da população começou no dia da votação do aumento para vereador. A proposta foi aprovada em 30 segundos, o que provocou a indignação de quem estava presente. Encerrada a discussão e em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado agora o projeto em primeira discussão por unanimidade. Já está aprovado, é isso que eu ouvi. Irritado, um comerciante tirou a roupa e ficou só de cuecas para protestar. Eu não sou indecente! Indecente é o que está acontecendo aqui! Com o reajuste, o salário dos parlamentares passaria de R$ 7.800 para R$ 15.000. Fernando, explica pra gente como é que aprova em 30 segundos. Não tem aquela votação? Não, isso é aquela votação. Está todo mundo de acordo, bota na pauta, votou, apaga e sai todo mundo daqui agora. Aqueles que forem contrários permanecem como estão, é aquela história. Mas tem uma coisa também que tem sobre nas câmaras de vereadores. A maioria das cidades não tem sessões contínuas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É uma sessão por semana. E vamos lembrar que essa função antes era exercida gratuitamente. O cidadão se sentia honrado em ser um vereador. Trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Bom, na medida em que você chega numa Câmara maior, que tem necessidade de se dedicar ao mandato, tendo sessões todos os dias, claro, ele vai ser privado do trabalho dele. Então é justo que ele ganhe. Agora, em câmaras onde tem uma sessão por semana, você pagar R$ 7.000 e ainda dobrava 14 mil. Ô, Fernando, isso é uma demonstração de cidadania ou não? Ainda que o cidadão ficou de cueca lá no plenário? O cidadão de cueca foi muito mais, digamos, decente do que os vereadores em seus 30 segundos. Eu acho que é o seguinte, deputados, ministros, secretários têm que ser bem pagos porque a função política é uma função muito importante à sociedade. Mas há limites. Quer dizer, você tem cidades muito pequenas com salário de vereador que não faz o menor sentido. E mesmo na Câmara Federal, acho que o aumento foi além da conta. Acho que o deputado federal deve ganhar bem? Deve ganhar bem. Mas o aumento foi além da conta e num momento em que a presidente eleita diz que vai fazer um ajuste fiscal corretamente para um país. Eu acho que os deputados não tiveram o mínimo de simancol, né, Heródoto? De juízo. Então, eu acho que é isso que na verdade, contamina. Nós tivemos vários avanços democráticos, mas esse tipo de ação contamina a percepção da população em relação à política. Mas tem uma coisa mais grave, esse aumento. Eu até acho, Fernando, que se o deputado ganhar bem e for salário, for descontado o imposto de renda dele, ele pode ficar no nível dos ministros, para mim. O problema é a verba indenizatória que ainda foi mantida. Então ele tem esses 24 com mais os 15. É verdade. Ele foi para 60 do gabinete. E o gabinete, R$60 mil. Olha, se esses R$60 mil fosse usado para contratar de fato quadros competentes para assessorar, você vai no Congresso americano, você vê lá um senador, um deputado, tem lá um corpo técnico de qualidade que dá a ele sustentação. Mas, infelizmente, não há um controle sobre isso. Fica a critério do deputado contratar quem ele quiser e negociar o salário. Heródoto, quer trabalhar comigo? Tá, tem um salário para você de 4. Ora, 2 eu preciso para a campanha. Você topa? Então você assina 6 e leva 4 para casa. Nos Estados Unidos o corpo técnico é da casa. Aliás, existe um corpo técnico da Câmara excelente. Tem, muito bom. Subutilizado pelos deputados. É verdade. Porque, como disse o Ailton, ele contrata lá o grupo, R$60 mil, ele contrata outro grupo lá. Exatamente. Aliás, é uma duplicidade. Eu acho que o gasto, no fundo, o que eu queria dizer é isso, o gasto com deputado no Brasil precisa ser um gasto razoável do ponto de vista da função política, mas está muito além do que deveria ser. Enquanto não mudar isso, os políticos vão ser sempre mal vistos na sociedade. Esse é o ponto. E aí os prejudica. E aí aparece uma verba indenizatória, o sujeito foi no motel, fez uma festa no motel.
Só dormiu, né? Não, com 80 anos, eu acho que ele deve ser um fenômeno da natureza. Até o argumento de que ele só dormiu é capaz de valer, né? Com 80 Alguém anos. escreveu aí dizendo que era o Berlusconi brasiliano. Mas olha, tem uma informação aqui agora na área econômica. As exportações brasileiras atingem aqui o recorde anual de 200 bilhões de dólares. O valor foi divulgado hoje pelo presidente Lula e, em contrapartida, as importações também atingem a maior cifra da história e estão na casa dos 180 bilhões de dólares. Um outro recorde anunciado hoje é o da produção de petróleo. Mais volume anual, mensal e diário de óleo. Este mês de dezembro foi o melhor desde a criação da Petrobras. No dia 27, segunda-feira passada, a produção alcançou 2.256.000 barris, a maior já registrada. A média do mês deve ficar em torno de 2.120.000 barris de petróleo. Esses resultados levam a estatal a fechar 2010 com um patamar de produção de 2.003.000 barris por dia, um novo recorde anual. De acordo com a Petrobras, contribuíram para esses números as operações de 5 novos poços na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Bom, Petrobras vem fazendo um belíssimo papel, sem dúvida alguma, não? Não, eu acho que o setor de petróleo só vai trazer boas notícias ao Brasil nos próximos anos. Em relação às exportações, o resultado é melhor do que se imaginava no início do ano. Se imaginava no início do ano de 10 a 15, foi o superávit comercial de 20 bilhões. Mas é bom lembrar duas coisas fundamentais. Primeiro, o que é que está sendo aí exportado? O Brasil, de fato, está se transformando, voltando à década de 30, de certa maneira. Quer dizer, precisa lidar com o problema dos produtos industrializados. E segundo, nada contra importações, mas houve um crescimento muito grande de importações, não só de maquinário, que isso é muito importante, e também cresceu, bens de capital, tudo, mas de bens de consumo em geral, né, que não me parece que seja uma boa coisa, que tem a ver com a taxa de câmbio, inegavelmente tem a ver com a taxa de câmbio. Então, acho que tem notícia boa grudada em problemas aí, é preciso separar as duas coisas. Agora, de qualquer forma, acho que é uma notícia favorável de você ter um saldo na balança de 20 bilhões. Isso sem dúvida é outro dado importante e bom. A gente ficou as décadas de 80 e 90, salvo alguns anos, sem saldo comercial positivo. As pessoas se esquecem disso. Exatamente. O Brasil recuperou isso. Agora, precisa lembrar que está recuperando isso basicamente com ferro, com soja, e está afetando, sem dúvida alguma, o setor industrial. E eu acho que a variável câmbio é muito importante. Não é a única, mas ela é muito importante e o Brasil precisa pensar nisso. E é bom lembrar que o ferro, antes, era de controle estatal. Hoje é privado. Muitas das riquezas naturais que nós tínhamos sob controle do Estado foram transferidas para a iniciativa privada. E o ferro foi um deles? E o ferro, majoritariamente o ferro foi um deles, não é verdade? Os grandes siderúrgicas. E nosso grande problema continua sendo o seguinte, nós tínhamos que exportar o derivado do ferro na forma de aço, na forma de um produto... Quer dizer, com valor agregado. Com valor agregado, não há dúvida nenhuma. A China é o maior comprador dos nossos produtos. Ela pega o nosso ferro e vai lá, nos devolve na forma de produtos que são o que é aproveitamento do ferro na forma mais interessante para eles. Sem dúvida. Não é verdade? Nós temos aqui outra informação, é que o presidente Lula faz aqui as últimas inaugurações do seu governo e ele usa agora um sistema via satélite para colocar em funcionamento obras e serviços em 3 regiões do país. No discurso, o presidente, inclusive, revelou que encerra o mandato magoado com os peritos da Previdência Social, que ele chamou de ingratos. O sistema via satélite ligou o Palácio do Planalto à sede das indústrias nucleares do Brasil, em Resende, no Rio de Janeiro. Lá foi inaugurada a 3ª usina de enriquecimento de urânio. Ainda pelo monitor, Lula fez contato com a usina hidrelétrica de Chapecó, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E pôde ver também a agência da Previdência Social em Caetés, cidade do sertão pernambucano, onde ele nasceu. Lula conversou com o seu Cícero, o primeiro a receber a aposentadoria pela nova agência. Muita emoção, já hoje eu derramei lágrima tirando leite de umas 4 vaquinhas que eu tenho lá. Quando eu pensei assim, mas Luiz Inácio é quem vai me aposentar hoje dentro da cidade de Caetés. Ao fazer um balanço da Previdência durante o seu mandato, Lula lembrou a greve dos peritos do INSS e disse que esses profissionais foram ingratos com ele. Nós contratamos quase 5 mil peritos, sabe? Eles foram ingratos comigo, fizeram uma greve aí, depois da gente tirar eles de R$2.000 para 14 mil por mês, sabe? Eu fiquei muito chateado, é importante terminar o mandato dizendo que eu fiquei chateado
que ganhavam quase nada, nós levamos para 14 mil, e o agradecimento foi fazer uma greve pedindo mais. Olha, a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social informou que o presidente Lula se equivocou. Segundo a associação, durante a greve, os peritos pediam melhores condições de trabalho e não de aumento de salário. Bom, Ayrton, o presidente está chegando no finalzinho do mandato e continua inaugurando obras, né? É um fato inédito, um presidente no final do mandato com esse vigor administrativo, não é verdade? Que faz as pessoas até projetarem, dizer, não, ele vai querer continuar mandando. A presidenta Dilma vai ser comandada por ele. Olha, quem estiver esperando que isso ocorra vai cair do cavalo. A presidenta Dilma tem uma personalidade muito conhecida. Claro que ela não vai poder prescindir da popularidade do presidente Lula para algumas atividades de articulação política, de negociação, e ele já deve ter colocado isso à disposição dela. Eu acho que o Lula e a Dilma vão continuar inteirando ali um processo que já vem do governo. Por quê? No governo Lula, a Dilma ocupa o quê? Ocupa a Casa Civil. A Casa Civil é o órgão do governo para onde convergem todos os projetos e iniciativas de todos os ministérios, que passam para a Casa Civil para ser submetidos ao presidente da República. Então, o ministro da Saúde passa para o Ministério da Saúde, passa para o lado, o trabalho todo passa para lá. Então, essa função da Dilma era uma função que aproximou muito do Lula. Não acho que seja interessante para o país dissociar isso. Dizendo, não, agora é só Dilma. Não, acho que essas coisas têm que ser inteiradas. Agora, Fernando, posso fazer uma pergunta altamente técnica? Diz que, geralmente, no final do governo, o cafezinho lá é frio. Mas como o Ayrton disse que está com grande vigor, eu quero saber se agora, pelo menos, fazer um cafezinho, cafezinho quente. Eu acho que a moça do cafezinho vai entregar para o Lula até o último segundo, né? Café quente. Eu acho que ele tem uma polaridade enorme, tem um governo que, de fato, tem indicadores muito importantes, há problemas no país também, inegavelmente. Então, claro que ele sai com toda a força, isso é bom para o país, não acho que seja ruim. Ele exagera um pouco também, porque o grau de adrenalina que deve estar ali é enorme, tem um pouco a ver também com a verve, né, do próprio presidente, que lhe é característica. Mas o que eu acho que é mais importante em toda essa história é que o Brasil está fazendo um processo de continuidade democrática, pelo menos desde Fernando Henrique para cá, muito saudável. Quer dizer, a gente tem presidentes eleitos que passam um mandato para outros e continuam vivos. Vamos pensar que era antes o Brasil, não tinha isso. A não ser na Primeira República, quando o Brasil, na verdade, era uma grande fazenda, uma grande oligarquia. Então, acho que isso é muito importante. Os arrobos do presidente Lula, levemos na diversão. Acho que é o máximo isso. Tá certo. Bom, nós temos aqui um caso sem precedentes no mundo democrático. É como a imprensa de Israel descreve aqui a condenação do ex-presidente Moshe Katsav por estupro de uma funcionária do governo. Depois de um processo que durou 4 anos, um tribunal de Tel Aviv declarou hoje Moshe Katsav culpado de estuprar 2 vezes a mesma funcionária. Ele sempre negou as acusações, mas os juízes concluíram que o ex-presidente mentiu. A pena, que pode variar de 4 a 16 anos de prisão, vai ser divulgada nos próximos dias. A sentença destaca que quando uma mulher diz não, ela quer dizer não. Katsav, de 65 anos, não deu declarações ao deixar a corte. Ele presidiu Israel de 2000 a 2007. Grupos de defensores das mulheres comemoram a decisão do tribunal e pedem que as autoridades israelenses sejam menos complacentes ao investigar denúncias de abusos sexuais. 5 pessoas morreram na explosão de uma fábrica de medicamentos na China. O acidente aconteceu hoje na província de Yunnan, no sudoeste do país. A explosão provocou incêndio e pânico. Algumas pessoas pularam pela janela para escapar das chamas. Vários feridos foram hospitalizados com queimaduras graves. As causas ainda estão sendo investigadas. E um atentado à bomba causou grandes estragos no centro de Atenas, capital da Grécia. Um telefonema anônimo permitiu que a polícia isolasse a área antes da explosão e ninguém se feriu. Vários carros pegaram fogo com a explosão. A bomba estava numa moto deixada em frente a um tribunal, que teve os vidros destruídos. A polícia aponta como principal suspeito o grupo anarquista Conspiração Núcleos de Fogo, que já cometeu outros ataques iguais a esse e tenta impedir o julgamento de integrantes presos. O processo contra o grupo começa daqui a 20 dias e as autoridades gregas temem uma nova escalada do terror.
No mês passado, os extremistas enviaram 14 pacotes-bomba a embaixadas estrangeiras em Atenas e a políticos europeus, como protesto contra os cortes feitos pelo governo para reduzir o déficit fiscal. A maioria das bombas foi descoberta a tempo e desativada. Mesmo assim, uma pessoa ficou ferida. Então, essa situação tem a ver com naquela outra que a gente estava comentando agora há pouco, né? Entre o déficit fiscal, um dos responsáveis por isso é o sistema de aposentadoria, o sistema de renda. Bom, aí estamos tratando de anarquistas, né? Então eu queria saber qual é o verdadeiro motivo pelo qual eles estão se organizando dessa forma, com a violência. Porque a situação do país é grave. A situação do país Várias é grave. greves, com pancadaria de rua, quebra-pau, polícia, etc. Nós dissemos há pouco, né? Eles evoluíram com a situação do welfare social, tudo bem, estamos pagando bons salários, aposentadorias, e agora o país não tem como manter isso, né, Fernando? Fica uma coisa difícil. É que eu estava dizendo, se nós começarmos agora a corrigir o nosso sistema através da reforma da Previdência, nós vamos evitar essa trombada no futuro. Semelhante a essa. Eu acho que o problema ali é a crise da zona do euro. Eu acho que é uma crise muito importante. Esses países que estão com crises econômicas importantes, como Grécia, Portugal, Irlanda, o caso é muito grave, batendo agora na porta de Espanha, Itália, em Portugal, o salário do funcionário público foi reduzido, né? Então, eu acho que é importante pensar que vários países periféricos da zona do euro... É interessante que em Portugal as reações não foram tão violentas. Não. É porque eu acho que o ajuste na Grécia foi maior. Foi maior. Foi um ajuste violentíssimo. Eu acho que é a questão da legitimidade da zona do euro. Eu acho que é uma situação muito complicada que a Europa vive hoje. E vários países podem ainda prolongar esse processo e não vejo horizonte para isso. Quer dizer, eles vão ter que fazer um arranjo continental mais forte do que fizeram até agora. Porque senão, tudo bem que é um grupo anarquista, etc., mas é um sentimento mais difuso, forte nesses países, e eu acho que é muito preocupante. Na Espanha, a situação também começa a se tornar periclitante. Olha, inclusive, você tocou na Espanha. Na Espanha, as crianças na barriga da mãe participam de uma corrida contra o tempo. Só as que nascerem até a meia-noite de amanhã vão receber o chamado cheque bebê. Algumas gestantes prestes a dar à luz tentam convencer os médicos a adiantar o parto com uma cesariana, mas são aconselhadas a não induzir o nascimento, porque um parto fora de hora multiplica por 7 o risco de morte do bebê. O cheque bebê foi criado em 2007 pelo governo espanhol para estimular os casais a ter filhos e aumentar a taxa de natalidade. A ajuda foi fixada em 2.500 euros, cerca de R$ 5.500. Mas, depois da crise econômica, a Espanha decidiu acabar com o incentivo. A Associação Espanhola de Parteiras diz que, nos últimos dias, a procura por partos aumentou 35% em comparação com o final de 2009. E a seguir, o governador eleito, Geraldo Alckmin, define os últimos 3 secretários de Estado. Agora, o time está completo. Na Bolívia, a população sai às ruas para um protesto contra o aumento do preço dos combustíveis.